Olá, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a formação dos acordes. Então, a gente vai começar com o acorde de Dó maior. Nós vamos encontrar as versões maiores e menores de todos os acordes, começando do Dó até o Si. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa considerar, que existe uma diferença entre o acorde maior e o acorde menor. O acorde maior, ele tem um som mais alegre, um som mais colorido, um som mais clean. Já o acorde menor, ele tem um som mais triste, um som mais melancólico, E então usado mais para músicas assim, as músicas baseadas em acorde menor normalmente são músicas mais reflexivas, mais tristes. Músicas baseadas em acordes maiores normalmente são mais alegres. Então, a gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar é que os acordes, todos naturais, se a gente começar a fazer aqui o acorde de Dó, acorde de Ré, alguns vão ser maiores e outros vão ser menores. O que determina isso? O que determina são os intervalos. Por exemplo, vamos começar pelo Dó. O Dó, se a gente fizer ele todo natural, ele é maior, ele é um acorde maior. Mas se a gente fizer o Ré todo natural, ele não vai ser maior, ele vai ser um acorde menor. Por que isso acontece? Vamos analisar aqui. Eu estou fazendo com esses dedos aqui só para ficar mais fácil a visualização. Mas na hora de tocar tem que ser com os dedos certinhos, tá bom? Então, vamos lá, Dó maior. Se você olhar aqui, entre essa primeira e essa segunda nota aqui do acorde, a gente tem 3 teclas aqui de intervalo, tá vendo? Entre os dois. Tem 3 teclas. Aí aqui já do segundo intervalo, dessa nota para essa, a gente só tem 2, tá vendo? Então aqui a gente tem um intervalo maior e aqui a gente tem um intervalo menor. Se eu fizer o acorde de Ré todo natural, todo branco, fazendo esses intervalos aqui, esse primeiro intervalo já não vai ser maior, vai ser menor, tá vendo? Ele vai ter duas teclas. E o segundo intervalo vai ter 3, tá vendo? Então isso faz o acorde de Ré ser menor. Então aqui eu tenho um Dó maior. Por que ele é Dó maior? Porque tem um primeiro intervalo maior, depois um intervalo menor. 3 teclas, depois 2. E por que o Ré é um acorde menor? Porque ele é o contrário. Ele tem primeiro um intervalo menor e depois um intervalo maior. Primeiro 2, depois 3. Ok? Então como que a gente faz para modificar isso aqui? Então se eu fazer o Dó aqui e ele é maior, para me transformar ele em menor, eu preciso ter 2 aqui e 3 aqui. Então é só eu mexer a tecla do meio para trás um pouquinho, tá vendo? Agora eu tenho 2 aqui e 3 aqui, ó. Tá vendo? Então esse é o Dó menor. Dó maior, para transformar ele em menor, eu mudo a tecla do meio para esse sustenido aqui, ok? Dó maior, Dó menor. Então agora o Ré, Vamos fazer o Ré aqui, ó. Tá vendo aqui o Ré menor, Então ele tem 2. Aqui eu tenho que transformar ele em maior. O que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar 3 aqui nesse primeiro intervalo, tá vendo? 1, 2, 3. E aqui eu vou deixar 2, ó. 1, 2, daqui até aqui. Então esse Ré é o Ré maior, Ré menor, Ré maior, Ré menor, ok? O Mi, 2 teclas, então aqui a gente tem um intervalo menor e aqui um intervalo maior. Então o Mi, ele é menor, esse Mi todo natural. Agora para me transformar ele em maior, eu preciso mudar do meio, eu vou aumentá-lo aqui para o sustenido. Agora sim, eu tenho 3 aqui e aqui eu tenho 2, Mi maior, Mi menor, Mi maior, Mi menor. Agora vamos para o Fá. Fá maior, aqui a gente tem 3 e aqui tem 2. Então esse Fá é um Fá maior. Para transformar ele em menor, a gente muda aqui, diminuindo aqui a do meio, tá vendo? Agora eu tenho 2, aqui tem 3. Então esse é o Fá maior, todo natural, e aqui é o Fá menor, Fá maior, Fá menor. O Sol, aqui a gente tem um intervalo maior de 3 e aqui a gente tem um intervalo de 2, menor. Então esse Sol é um Sol maior. O intervalo maior vem primeiro. Para eu transformar ele em menor, eu tenho que diminuir a nota do meio em um semitom aqui. Agora eu vou ter 2 aqui e 3. Então eu transformei ele em um acorde menor. Sol maior, Sol menor, ok? Agora aqui, vamos pro Lá. O Lá todo natural aqui vai ter 2 aqui e 3 aqui, tá vendo? 2 aqui e 3 aqui, Lá, esse Lá vai ser menor, tá vendo? Então para me transformar ele em maior, eu tenho que aumentar a tecla do meio aqui, ó. Então aqui eu vou ter 3 e aqui eu vou ter 2. Então esse Lá é um Lá maior e esse Lá é um Lá menor, ok? Lá maior, Lá menor. Agora o Si. Se você olhar o Si todo natural, você vai perceber que ele não vai ser nem maior e nem menor. Porque se você olhar o primeiro intervalo, ele vai ter 2 teclas. O segundo também vai ter 2. Então esse acorde aqui é um acorde diminuto. Assunto para outra aula, para outro vídeo, ok? Então como que a gente faz para achar o Si maior? Vamos começar do Si, pula 3 teclas, faz a próxima, pula 2 teclas, faz a próxima. Então o Si vai ter 2 sustenidos aqui, tá vendo?
o Ré sustenido e o Fá sustenido. Então esse é o Si maior, tá vendo? Pulou 3, pulou 2, tá vendo? Si maior. Agora para eu transformar ele em menor, eu diminuo somente a do meio. A última aqui vai continuar na tecla preta, tá vendo? Então Si maior, Si menor, Si maior, Si menor, ok? Então pausa o vídeo e volta quantas vezes for necessário. Agora a gente vai tocar todos os acordes maiores e menores com a mão direita. Vamos lá, Dó maior, Dó menor, Ré maior, já começa aqui com um pretinho no meio, Ré menor, todo branco, Mi maior, com a tecla preta no meio, Mi menor, todo branco, Fá maior, tudo natural, e o menor você diminui aqui para o bemol aqui. Sol maior, tudo natural, Sol menor com o bemol aqui no meio. Lá maior, começa com um sustenido no meio, e o menor é todo branco. Já o Si não, ele começa com um Si aqui, dois sustenidos aqui na ponta, que é o Ré e o Fá. E o menor a gente diminui do meio, fica duas naturais e uma preta, ok? Esses são os acordes maiores e menores, ok, gente? Então vamos treinar bastante aí os acordes maiores e menores e depois tem um exercício complementar sobre esse assunto, ok?